Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos então à nossa aula sobre padrões de projeto, tá bom? A gente vai falar um pouco hoje sobre o que são os padrões, né? Alguns dos padrões existentes e até o final da aula a gente vai conseguir entender melhor, né? Sobre cada um desses padrões de projeto, tá certo? A gente vai utilizar aqui a, os slides, né, modificados do professor Marco Túlio, né, que são os slides lá da nossa bibliografia, o livro disponível aqui nesse site, engsoftmoderna.info, tá? Então, esses slides são baseados nesse material. Tudo bem, né? Quando a gente fala em padrões de projeto, né, de onde é que surgiu isso? Os padrões de projeto, eles surgiram, falando aqui de software, né, em 94, tá? E eles ficaram conhecidos por meio desse livro aqui, ó, Design Patterns, né, ou padrões de projeto, elementos de software orientado a objetos reutilizáveis. Desses 4 autores aqui, esses autores ficaram conhecidos como Gangue dos Quatro, tá? Ou GOF, que vem do inglês aqui, Gang of Four, tá? Então, esse livro que tornou esse conceito aplicado a software mais conhecido, né? O conceito em si de reutilização de elementos e padrões de projeto, ele foi utilizado primeiramente na arquitetura, tá? Por volta da década de 70, onde se propunha, né, para problemas da arquitetura que são comuns, propunha-se também soluções, vamos falar, padronizadas, tá? E a partir desse conceito, a Gangue dos Quatro aplicou isso a desenvolvimento, né, de software e criou então esse livro aqui que virou referência da área. E quais são as utilidades de padrões de projeto dentro de um projeto de software, né? A primeira coisa é o reuso do projeto, tá? Imagine, por exemplo, que a gente tenha um problema de projeto, né? Dentro do projeto eu preciso instanciar diferentes classes com pequenas alterações ou ter uma instância de uma classe, uma instância única de uma classe para todo o meu projeto, né? Na maioria das vezes, esses padrões, na verdade, esses problemas de software, eles se repetem, tá? Então, quase nunca você vai ser o primeiro programador a ter determinado problema. Os padrões de projeto, então, eles propõem algumas dessas soluções padrões para problemas de projeto comum, tá? E qual que é a vantagem disso? Você ganha tempo e não precisa sempre ficar reinventando a roda. Esses dois exemplos mesmo que eu acabei de falar, você tem padrões de projeto que resolvem esses problemas, né? Então, você já pode pegar um software né, um algoritmo, um software que já está testado e validado há muito tempo, né? Que já é vamos falar, um padrão dentro da área e utilizar ele de acordo com o que você precisar dentro do software, né? Tirar esse algoritmo como base, tá certo? Uma segunda utilidade de saber padrões de projeto, né, é em relação ao vocabulário, tá? Então, você vai ver até em questões de documentação ou discussões, o pessoal costuma falar, eu usei um padrão Factory Methods, ou padrão fábrica, né? Eu usei um padrão template ou qualquer coisa do tipo, né? Para poder resolver esse problema, um padrão singleton. Então, esses padrões, eles acabaram que já viraram vocabulário para a área, né? Tanto em material didático, quanto em documentação, quanto nas próprias conversas aí com outros desenvolvedores, tá? Então, os padrões de projeto vão te ajudar nisso também, né? É algo tão comum que já é do cotidiano do programador conhecer e falar sobre esses padrões. Tudo bem, os padrões então eles são divididos em 3 categorias, tá? Que são essas 3 categorias que estão mostradas aqui. Você tem padrões de projeto criacionais, que a gente fala, tá? São esses 5 padrões aqui, Abstract Refactory, Factory Method, Singleton, Builder e Prototype, tá? Esses números aqui na frente dos padrões são os capítulos do nosso livro texto, né, do nosso livro base, no qual você pode encontrar exemplo desses padrões, ok? Esses padrões criacionais, eles vão propor soluções para você criar objetos, né, quando você tem problemas relacionados à criação de objetos. E todos eles propõem soluções flexíveis para isso, tá? Depois você tem os padrões estruturais, que são os padrões Proxy, Adapter, Facade, Decorator, Bridge, Composite e Flywheel. Esses padrões aqui
esses 4 primeiros, né, também são cobertos no livro, nesses capítulos indicados aqui. E esses padrões estruturais, eles são utilizados aqui para você propor soluções flexíveis para compor, tá, objetos dentro do seu projeto. E o último tipo de padrão que a gente tem aqui são os padrões comportamentais, tá? A gente tem o Strategy, o Observer, o Template Method, o Visitor, o Chain of Responsibility, o Command, Interpreter, o Iterator, Mediator, Memento e o State, tá? Todos esses são padrões comportamentais, né? Que eles vão cuidar da comunicação entre objetos dentro do seu projeto, tá? E a atribuição de responsabilidades aqui, mais uma vez, todos eles propondo soluções flexíveis que são possíveis de serem adaptadas futuramente. Então, basicamente, esses padrões de projeto são soluções recorrentes para problemas enfrentados quase sempre o engenheiro de software na construção de software, tá? Uma coisa interessante é que o padrão ele não é um código específico, né? Muitas vezes você tem um algoritmo, mas até a implementação dele, você tem implementações que se você pesquisar na internet, diferentes das implementações do livro, né? Que inclusive algumas até com melhorias. Então os padrões eles são conceitos gerais para você resolver um problema particular, né? Então, como o padrão ele te dá um conceito geral, você consegue adaptar esse padrão, implementar a solução que vai se adaptar melhor à sua realidade, tá? Às vezes até onde você for verificar esses padrões, né, onde você estiver fazendo pesquisa, você vai ver que os exemplos eles são bem variados, né? E às vezes a gente tem que dar uma olhada com um pouco mais de calma para entender como é que o padrão foi implementado ali, tá? Para alguns tipos de padrões. Os padrões, eles são estruturados da seguinte maneira, né? Para a gente poder apresentar esses padrões, e assim como é no livro, né? O padrão, ele te dá um contexto, é um sistema ou parte de um sistema no qual ele poderia ser útil, tá? Então, em qual contexto esse padrão poderia ser utilizado, tá? Ele mostra também um tipo de problema, então ele dá um problema de projeto real, tá? No qual o padrão consegue ser aplicado. E a solução desse problema aqui por meio da aplicação do padrão, tá? Então, basicamente, quando você for estudar padrões de projeto, você vai ver que tem essa estrutura, né? O contexto, um problema e uma solução. É importante a gente entender que padrões de projeto eles vão ajudar quando a gente está falando em Design for Change, né? Que é um projeto que possivelmente vai ter mudanças, melhorias, acréscimos futuramente, né? Por quê? Porque a utilização de padrões ele vai facilitar quando você precisa fazer mudanças futuras no código, tá? A gente vai falar um pouco mais para frente e isso vai ficar claro, tá? Se o seu código ele não vai precisar de mudança, eu estou com um problema aqui que ele poderia ser resolvido com padrões de projeto, mas eu sei que esse problema, depois de solucionado uma vez, muito pouco provável que ele vai mudar, né? Aquele código, aquele algoritmo, provavelmente ele vai ficar implementado daquela forma lá, da maneira que eu implementei inicialmente, né? Então, nesse caso, a gente vai ver que não é a melhor escolha é não aplicar padrões de projeto. Vocês vão ver que aplicando padrões de projeto, a gente adiciona uma complexidade a mais no nosso código, né? Às vezes classes, interfaces a mais, que se não é para mudar, ela não vai acrescentar nada, né? Você vai num princípio aí de escolher uma solução que não é a mais simples para resolver o mesmo problema, tá certo? Então, nesse caso aí seria um over-engineering, né? Uma sobre-engenharia. Você está, como a gente fala, usando uma bala de canhão para matar uma formiga, tá? Então, pensar sempre nisso. Esse projeto que eu estou fazendo, ele provavelmente vai mudar? Se provavelmente for mudar, padrões de projeto devem ser considerados, tá? Se não, aquele algoritmo, aquela classe, provavelmente ela não vai mudar, vai ser implementada daquela forma que foi feita inicialmente. Então, padrões de projeto provavelmente não vai ser a melhor solução. Então, complementando ali, né, o padrão de projeto ele busca responder a seguinte pergunta, né? Pensando que em blocos de código como peças, né, assim como fosse Lego, por exemplo, para a gente montar um sistema, quais são as peças que eu posso usar no design do meu software para tornar ele mais flexível e fácil de modificar, tá? Essas peças, então, a resposta aqui seriam os padrões de projeto, ok? Então essa foi uma introdução sobre o que são padrões de projeto, né? Então a gente vai entrar na parte 2 aqui, falando um pouquinho desses padrões, tá? Vamos começar falando dos padrões criacionais, ok? Espero vocês lá, até a parte 2. Obrigado, tchau, tchau.